Olá a todos que nos ouvem. Para começar a nossa exploração profunda de hoje, eu gostaria muito de desejar que o dia e a semana de cada um que nos acompanha sejam ricamente abençoados por Deus. Amém. É um privilégio enorme estar aqui para mais essa análise. O material que a gente tem nas mãos hoje é daquelas coisas que exigem a nossa atenção total, sabe? Com certeza. E a nossa missão de hoje é fascinante. Nós vamos dar um mergulho no capítulo 7 do livro de Hebreus, E guiados pelo detalhado comentário bíblico do J. Dwight Pentecost. que é uma base fantástica, né? Exato, fantástico mesmo. A promessa para os nossos ouvintes hoje é desvendar um dos mistérios mais intrigantes da antiguidade. A gente vai entender como uma figura enigmática lá do passado, que aparece bem rapidinho, meio que reescreve toda a lógica de sacerdócio e de poder. E não só de poder, mas de salvação também. A engenharia lógica que o autor do texto antigo usa é surpreendente. Uhum. Certo, então vamos desempacotar isso. A figura misteriosa que a gente está falando é Melquisedeque. E ele aparece de repente lá no livro de Gênesis, no capítulo 14. É um cenário de guerra, né? É um cenário bem tenso. O patriarca Abraão descobre que o sobrinho dele, o Ló, tinha sido capturado por uma coalizão de reis que tinham saqueado a região ali de Sodoma. Aí o Abraão não pensa duas vezes. Ele junta os 318 pastores e homens dele, vai atrás desse exército, ganha a batalha e recupera todo mundo. Só que no caminho de volta para casa, ele esbarra com esse personagem. O que é fascinante aqui é tentar entender o peso desse encontro. Abraão estava no ápice da vitória. E surge-se Melquisedeque. E, os nomes carregam muita informação na antiguidade. Os nomes são essenciais, né? Sim, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. E o texto diz que ele é rei de Salém. E Salém vem da mesma raiz de Shalom, que significa paz. Então ele acumula os títulos de rei de justiça e rei da paz. Exatamente. E além disso, o texto fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele acumulava dois cargos, de rei e sacerdote, algo que ninguém mais no Antigo Testamento acumulava. Nossa, e depois, na formação de Israel, isso seria completamente proibido, certo? Estritamente proibido. Judá ficava com a coroa, Levi ficava com o altar. Ninguém cruzava essa linha. Mas aí vem a parte que sempre dá um nó na cabeça do pessoal. O texto diz que o Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, nem genealogia. É natural que muita gente pense logo, ele era um anjo, ou talvez um alienígena, sei lá. É muito comum mesmo a aparecer a teoria da teofania, né? De que seria uma aparição de Cristo antes de nascer. Mas o nosso material de estudo refuta isso de forma bem clara. Por quê? Quais são as evidências contrárias? Porque os detalhes importam. Ele governava uma cidade física, Salém, que interagia com a política local. Ele era um monarca histórico, ele não era um fantasma ou um ser celestial flutuando no deserto. Mas e essa história de não ter pai, nem genealogia, ninguém nasce do nada? Aí entra a questão de como a literatura funcionava na época. O autor está fazendo uma omissão proposital. Historicamente, para o sacerdócio, a genealogia era sua licença para atuar. O seu currículo obrigatório. Isso. Se um levita não provasse quem era o bisavô dele, ele estava fora. O que o texto quer mostrar é que o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de hereditariedade. Literariamente, ele é um arquétipo, um tipo atemporal que prefigura o sacerdócio eterno que viria com Cristo. Faz todo sentido. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente entra no jogo de lógica. O autor do texto antigo monta uma lógica implacável para definir quem é maior. A matemática daquela cultura. Exato. Abraão dá o dízimo de tudo, 10% dos despojos da guerra, para o Melquisedeque. E em troca, o Melquisedeque abençoa o Abraão. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a gente vê que o argumento do autor é irrefutável. A regra social teológica ali era que o inferior é sempre abençoado pelo superior. Não existe exceção. Ou seja, ao aceitar a bênção, Abraão assume a posição de inferioridade. Sim, e ao pagar o dízimo, ele reconhece publicamente essa superioridade financeira e espiritual. Logo,
Melquisedeque é categoricamente superior a Abraão. E o peso disso é gigante se a gente lembrar de quem Abraão é para esse público, né? Ele é o patriarca supremo. O topo da pirâmide. Ninguém humano era maior que o amigo de Deus. Mas a grande sacada do texto é o que acontece com Levi, o ancestral dos sacerdotes. O autor diz que o próprio Levi ainda estava no corpo do Abraão nessa hora. Nos lombos de Abraão. Esse é o checkmate argumentativo. Na mentalidade oriental de representação federal, o que o bisavô fez, a descendência inteira fez com ele. É como se o patriarca assinasse um contrato que valesse para todas as gerações futuras. Perfeito. Simbolicamente, a ordem sacerdotal levítica inteira que viria séculos depois pagou dízimos a Melquisedeque ali através de Abraão. Isso prova, usando as próprias regras do jogo deles, que a ordem de Melquisedeque é infinitamente superior à ordem de Levi e Arão, sem sombra de dúvida. Não tem como contestar essa lógica. Então, isso nos leva a uma ponte fundamental. O que tudo isso significa na prática? Porque se o sistema antigo foi instituído por Deus lá no deserto, por que mudar de sistema sacerdotal agora? Isso levanta uma questão importante de fato. A grande chave aqui é observar a falência do sistema antigo. A lei mosaica não conseguia levar ninguém à maturidade ou à perfeição espiritual. E ela dependia de sacerdotes que, bem, eles morriam, inevitavelmente. Essa era a grande fraqueza. A lei era temporal e baseada em pessoas limitadas. Como os sacerdotes envelheciam e faleciam, a mediação entre Deus e o homem vivia sendo interrompida. Um sistema que depende da morte não tem como garantir a eternidade. Mas então vem Jesus. E Jesus, historicamente, não vem da tribo de Levi. Ele vem da tribo de Judá. E sobre a tribo de Judá, o próprio Moisés não escreveu uma linha sequer autorizando eles a serem sacerdotes. O que parece um problema técnico gigantesco, na verdade, revela a nova ordem. Se há uma mudança no sacerdócio, a lei antiga precisava obrigatoriamente ser mudada também. E a qualificação do Cristo para ser esse novo sacerdote não vem de regras humanas, de linhagem, então. Não, ela vem de algo superior. O nosso material base mostra que ele se torna sacerdote pelo poder de uma vida indestrutível, por causa da ressurreição. A morte não interrompe mais o cargo. Exato. E o segundo ponto de qualificação é um juramento inquebrável do próprio Deus, registrado lá no Salmo 110, dizendo que ele é sacerdote para sempre. E isso nos traz para um momento de colocar tudo lado a lado. A nossa fonte traz uma tabela de contrastes excelente. Vamos pingar essas diferenças cruciais aqui. Vamos lá. Começando pelos sacerdotes levitas antigos. Eles eram muitos em número. Porque morriam, né? E precisavam ser substituídos sem parar. E Cristo? Cristo é apenas um. O sacerdócio dele é eterno e não tem sucessores. Outro ponto. Os antigos eram pecadores. O próprio sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo antes de fazer pelo povo. Enquanto o texto descreve Cristo como santo, inculpável, sem mácula e totalmente separado dos pecadores. Ele é puro por natureza. Tem também a questão da frequência. Os levitas faziam aqueles rituais todos os dias, uma roda viva que nunca parava. Uma repetição exaustiva que provava que o pecado ainda estava lá. Mas o sacrifício de Cristo aconteceu de uma vez por todas, definitivo. E o que era oferecido naqueles altares antigos? Eram sempre animais, sangue alheio de seres que nem sabiam o que estava acontecendo. E aqui é o centro de tudo. Jesus ofereceu a si mesmo. Ele foi o sacerdote e a própria oferta, de forma totalmente voluntária. Por último, o local. O antigo sistema operava num santuário terreno, bonito, mas feito por homens e sujeito a ser destruído. Enquanto Cristo entrou no próprio santuário celestial, ele ministra na presença direta e não mediada de Deus. Esse contraste é brutal. E qual é o resultado prático de toda essa diferença na vida de quem crê? O resultado prático é a garantia absoluta, porque Jesus vive para sempre para interceder por nós. O texto diz que ele é capaz de salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus através dele. E salvar totalmente, pelo que o autor explica, não é só evitar o perigo, né? De jeito nenhum. É pegar alguém na imaturidade espiritual e conduzir até a maturidade total e definitiva. É uma jornada garantida não pela força da pessoa,
mas pela competência inabalável do sacerdote celeste. Maravilhoso. Bom, nós passamos por um nível de engenharia teológica impressionante hoje. E para encerrar, eu queria deixar uma provocação final, tirada direto da sessão de reflexão da nossa fonte. Uma excelente ideia para a gente fechar o raciocínio. A questão é a seguinte: se toda aquela lei antiga, que era tão cheia de detalhes e cerimônias, foi incapaz de levar os seguidores à maturidade, de que forma nós, ao tentar viver baseando tudo em regrinhas ou num legalismo moderno, estamos nos impedindo de desfrutar dessa mesma maturidade? É um ponto profundo. De que forma confiar em méritos próprios sabota a paz que esse sacerdócio perfeito de Cristo já ofereceu de graça hoje? É algo vital para quem nos ouve pensar e pesar durante essa semana. Fica aí essa provocação reflexiva. Que Deus abençoe todos os ouvintes.